Olá, galera, educadores, educadoras, sejam todos, todas e todes bem-vindos e bem-vindas à segunda parte da terceira etapa da nossa programação dos namorados. E no vídeo/podcast de hoje, conversaremos um pouco sobre a noção de amor que é tecida dentro de Dom Casmurro, romance de Machado de Assis e obra contemplada pela nossa programação. Como a ideia de relação afetiva entre Bentinho e Capitu é construída? Inscreve-se em que características do ideal de amor ocidental? Como percebemos isso na obra? Então, vamos conversar? Como conversamos lá no dia 12/6, na live em que discutimos de modo bem geral a noção de amor romântico enquanto ideal tecido nas e pelas civilizações durante a história, a ideia de amor que surge no Ocidente, e repito, há muitos estudiosos que argumentam na contramão deste postulado, mas aqui eu preferi manter minha fala dentro desta categorização. Mas seguindo. A ideia de amor que surge aqui no Ocidente com o desenvolvimento, primeiro, do amor cortês e depois dos movimentos posteriores que, adotando os aspectos da lírica amorosa trovadoresca, desenvolveram essa noção, somando a ela outros aspectos. Mas é importante lembrar, aspectos estes sempre convergentes com o germe originário, o amor cortês. Só relembrando rapidamente, estamos tratando de uma noção histórica, ideológica e cultural de amor. Há outras espalhadas por muitos lugares, afinal, o mundo não se resume a nós, ocidentais. Além disso, esse lembrete serve também para que vocês não se percam entre a noção histórica e a relação afetiva em si. Aqui trataremos de uma noção histórica, certo? Mas então, sabendo que esse ideal amoroso, esse padrão de amor fez muito mais barulho no Ocidente, já que até então não havia surgido uma manifestação tão sintomática como o amor cortês, que saiu das cantigas de amigo e amor e passou a figurar ali, na vida das pessoas, até hoje. E não só no modo como as pessoas regem inconscientemente ou não suas relações afetivas, mas também, e diria eu, principalmente, em toda a produção literária, poética, artística e musical que versou ou prosseou sobre o tema. Então, falar de amor virou uma receita pronta, em grande parte dos casos. Mas enfim, se vocês sentirem a necessidade de se aprofundar mais nessa discussão, voltem nas lives, estão salvas no nosso IGTV. A questão é que é possível listar algumas características da manifestação desse amor ocidental. Então nós teríamos 1. Ideia de incompletude do ser incompleto por natureza que carece de complemento. 2. A monogamia como critério essencial para um relacionamento feliz. 3. Fidelidade que surge diretamente dessa questão da monogamia, porque, ora, se o amor é ter olhos, corpo e coração apenas para uma pessoa, eu, enquanto pessoa que amo, preciso me assegurar de que o meu outro ou a minha outra também obedeça a esse contrato. E 4. Ciúme. Diversas outras características poderiam ser somadas a essa lista, mas para nossa discussão interessa-nos pensar apenas nestas 4. Em Dom Casmurro temos o retrato de um amor que se ergue sob o signo do ciúme, da desconfiança, da possessividade. O amor que, como estamos habituados a ver em muitas novelas, livros, músicas e poemas, tem raros momentos de felicidade e excessos de sofrimento e de dor.
A história do amor, segundo Otávio Paz, lá em A Dupla Chama, é inseparável da história da figura feminina pelos tempos. Lembrem-se do amor enquanto noção histórica, desse amor ocidental com características bem localizadas. Não tomem a afirmação anterior como agressão aos relacionamentos amorosos que não dependem necessariamente de uma figura feminina. Em outro momento, inclusive, podemos tratar disso. Agora nos interessa pensar especificamente nessa figura feminina. As mulheres, em grande parte da produção artística ocidental, figuram os textos, canções e pinturas vestidas de aspectos muito caricatos. Ou é a moça ingênua, fácil de enganar, ou é a virgem pura, límpida, a deusa inacessível, intocável, ou a ardilosa, a calculista, a devassa. Entre outras características que, se fôssemos citar, levaria muito tempo. Então deixemos para um próximo podcast. A personagem Capitolina é apresentada ao leitor como a mulher possuidora dessas últimas características. A manipuladora, a calculista, a detentora do olhar de cigana oblíqua e dissimulada, segundo José Dias. Desde os primórdios na narração, somos direcionados a criar uma imagem muito específica de Capitu. No capítulo intitulado Outra Voz Repentina, Bentinho, que é o narrador, mal apresenta a personagem de fato e já salpica ali insinuações a respeito do caráter melindroso da garota, ao mostrá-la contando como se fosse algo natural, habitual, uma mentira ao pai, quando ele os pega em segredinhos, para usar a expressão de José Dias em A Denúncia. Leiamos como exemplo dessa manipulação da imagem de Capitu pelo narrador um trecho extraído do capítulo intitulado Um Plano, quando Bentinho conta pela primeira vez a Capitu sobre a possibilidade iminente de sua entrada no seminário. Capitu refletia. A reflexão não era coisa rara nela, e conheciam-se as ocasiões pelo apertado dos olhos. Pediu-me algumas circunstâncias mais, as próprias palavras de uns e de outros, e o tom delas. Como eu não queria dizer o ponto inicial da conversa, que era ela mesma, não lhe pude dar toda a significação. A atenção de Capitu estava agora particularmente nas lágrimas de minha mãe. Não acabava de entendê-las. Percebam o interesse do narrador em chamar a atenção do leitor para essa característica reflexiva e meticulosa de Capitu. Reparem nisso. Mas então vocês poderiam me perguntar, do que serve, afinal, pensar sobre a construção da personagem Capitu para falar da noção de amor que se tece no romance? Então, para além da menção que fiz anteriormente à fala de Otávio Paz, de que a história do amor é inseparável da história da mulher, na tessitura da obra em questão, o modo como Bentinho concebe Capitu enquanto mulher, visão que, é bom ressaltar, não é exclusiva do personagem, mas de todo um conjunto de produções que trataram e tratam, direta ou indiretamente, da figura feminina. Então essa visão está intrinsecamente relacionada ao modo como o seu sentimento por ela se desenvolve na narrativa. No abrir de portas da narrativa, temos um casal de pré-adolescentes que se descobrem afeiçoados um pelo outro, por um elo que transcende a antiga e simples amizade de crianças. Depois da denúncia de José Dias em relação ao andar de segredinhos, sempre juntos, Bentinho e Capitu passam por um período de descobertas, de experienciar frios na barriga, primeiros beijos, a afetação do corpo ao se deparar com a pessoa amada. Neste início não há
tantos sinais que indiquem um futuro amor doentio ou possessivo, como de fato acontece nos momentos posteriores da história. Como bem disse a querida Jane, vulgo Juba de Neve, é uma fase muito vivaz, bonita de se ler. É também nesta etapa inicial que são protagonizados alguns dos trechos mais difundidos da obra, como a tão famosa cena em que Bentinho penteia os cabelos de Capitu. Vamos ver o grande cabeleireiro, disse-me rindo. Continuei a alisar os cabelos com muito cuidado e dividi-os em 2 porções iguais para compor as 2 tranças. Não as fiz logo, nem assim depressa como podem supor os grandes cabeleireiros de ofício, mas devagar, devagarinho, saboreando pelo tato aqueles fios grossos que eram parte dela. O trabalho era atrapalhado, às vezes por desazo, outras de propósito, para desfazer o feito e refazê-lo. Os dedos roçavam na nuca da pequena ou nas espáduas vestidas de chita, e a sensação era um deleite. Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu os quisesse intermináveis. Não pedia ao céu que eles fossem tão longos como os da aurora, porque não conhecia ainda esta divindade que os velhos poetas me apresentaram depois. Mas desejei penteá-los por todos os séculos dos séculos, tecer 2 tranças que pudessem envolver o infinito por um número inominável de vezes. Se isto vos parece enfático, desgraçado leitor, é que nunca penteastes uma pequena. Nunca pusestes as mãos adolescentes na jovem cabeça de uma ninfa. Uma ninfa. Todo eu estou mitológico. Ainda há pouco, falando dos seus olhos de ressaca, cheguei a escrever Tétis. Risquei Tétis. Risquemos ninfa. Digamos somente uma criatura amada. Palavra que envolve todas as potências, cristãs e pagãs. Lindo, não é mesmo? E o coração de quem ama fica faltando um pedaço, que nem a lua minguando, que nem o meu